E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Matheus Barros. Seja bem-vindo ao meu canal. O que é que você falou aí? Fala devagar. Por quê? Porque ninguém vai entender. Mas eu tô me entendendo. Só você, ninguém te entende. Obrigado, Bi. Tchau. Ih, tá meio escuro aqui, né? Tem que acender a luz. Deixa eu acender a luz aqui. Ops, apaguei. Aí, agora sim, hein? Então o negócio é o seguinte, queria dar um papo com vocês, dar uma palavrinha a respeito sobre periodização do treinamento e calendário competitivo, mais especificamente falando de jiu-jitsu. Pera aí, deixa eu colocar aqui no suporte, fica melhor pra vocês me verem, vai ficar um pouquinho melhor pra falar também. Vocês têm uma pessoa que irritam vocês, tipo, numa enormidade assim absurda? Eu tenho. Por favor, Xingal. Por favor, eu tô aqui. Por favor. Xingal. Bom galera, então o que eu queria falar com vocês a respeito de jiu-jitsu é sobre periodização do treinamento e calendário competitivo. Tá, Matheus, mas o que sobre isso? O que você quer comentar sobre isso? Na verdade é mais uma dica para você competidor, né? Nem todos os competidores ou praticantes da arte suave tem um treinador por trás que organiza todo o treinamento, até porque o significado de periodização é isso, é planejamento do treinamento, né? É uma organização de todo um treinamento, não só falando do treinamento de força, de potência, mas do treinamento específico de jiu-jitsu em si também. O atleta de jiu-jitsu, principalmente o competidor, é necessário que ele faça trabalhos, né, físicos, treine suas capacidades físicas além do próprio jiu-jitsu, né? Porque isso, além de melhorar o seu desempenho, né, no esporte, vai preveni-lo de futuras lesões. Então isso faz com que você tenha uma musculatura mais fortalecida, né, uma articulação mais fortalecida. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz falando a respeito do que um lutador precisa treinar além da própria modalidade, vai aparecer o link aqui para você clicar, veja lá e depois retorne aqui pro vídeo, beleza? Então o que acontece? Se você é um atleta, um competidor de jiu-jitsu, seja faixa branca, azul, roxa, marrom ou preta, ou até mesmo infantil ou juvenil, você precisa entender que existe um calendário competitivo. O que é esse calendário competitivo? Nada mais é do que o calendário do total de competições que existem ao longo de todo o ano. E é claro que você não vai competir todas essas competições, até porque existem muitas confederações e muitas federações, principalmente em se tratando aqui do Brasil. Então o que você precisa fazer é escolher quais são as principais organizações, quais são os principais campeonatos que você pretende disputar ao longo do ano. Seria interessante que você fizesse todo esse planejamento no começo do ano, né? Porque assim você tem ali uma margem do que você vai competir e do que você não vai competir. Sendo assim, quando você escolhe ali quais são os campeonatos exatos que você vai competir, sejam eles importantes ou não, sejam eles para te dar dinheiro, ou seja, aqueles que você vai lutar, geralmente são os absolutos que dão dinheiro, né? Ou simplesmente para você subir de ranqueamento, né? Nesses campeonatos da CBJJ ou da IBJJF, o que você precisa ter em mente e fazer com o seu treinador, ou com o seu professor ou instrutor, é pegar esses campeonatos e organizar todo um calendário competitivo. E aí, em cima desse calendário competitivo, você vai treinar essas capacidades físicas das quais eu falei no vídeo anterior, que é o treinamento de força, que é um dos principais que não podem deixar de ser feitos, principalmente para quem é competidor, o treinamento de potência e quem sabe também, dependendo do que o atleta precisa, do que você necessita, o treinamento de flexibilidade também. E nisso, o treinamento de força e potência, de flexibilidade devem ser específicos à modalidade. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que os gestos motores devem ser exatamente iguais aos feitos no jiu-jitsu, até porque esse tipo de treinamento é caracterizado como treinamento funcional ou treinamento específico, né? Porque você vai fazer gestos motores que são parecidos com a modalidade, porém com a dificuldade externa maior da que você tem usualmente nos rolas, né? Nos treinos, como por exemplo você fazer uma fuga de quadril
não só usando peso corporal, mas usando uma anilha de 5, 10 quilos. Ou um outro exemplo, você fazendo uma entrada de Seoi, né, com Seoi Nage, por exemplo, utilizando a tripa de mico ou alguns elásticos e aumentando a intensidade conforme o número de repetições, o volume de treinamento, etc. Então veja só, além de treinar as capacidades físicas, que é força, potência ou flexibilidade, é interessante sim que você faça todo um planejamento do treinamento técnico e tático, também voltada à modalidade que você pratica, no caso, como nós estamos falando aqui, do jiu-jitsu. E isso quer dizer que, ao planejar, ao pegar todas essas capacidades físicas, todo esse treinamento, os componentes técnicos e táticos, ou os drills mesmos, né, propriamente ditos, você vai ter uma organização, uma aplicabilidade do seu treino muito mais específica. Então você vai estar treinando para uma determinada competição. No treinamento esportivo, na periodização, mais especificamente falando, existem os micro, o meso e os macrociclos. O que são isso? São fases do treinamento das quais você planeja todo o seu treinamento, né? Ou seja, tem o microciclo, que tem duração entre 7 a 10 dias, ou seja, tem a duração de semanas, os mesociclos, que tem a duração de 3 ou 4 semanas, ou seja, chega a ser um mês ou um pouco mais, e os macrociclos, que é a combinação de todos esses fatores. Então, dentro de um macrociclo tem um mesociclo, e dentro de um mesociclo tem um microciclo. Isso não é via de regra, até porque, por exemplo, se você vai lutar daqui a 3 meses, por exemplo, você tem um macrociclo de 3 meses. Então, dentro desse macrociclo, você vai fazer as divisões entre mesociclos e microciclos. Então, todo treinamento dessas capacidades físicas, de treinamento de força, de potência, flexibilidade, componente técnico e tático, devem ser distribuídos ao longo de todo esse macrociclo. Isso porque o desenvolvimento de todas essas capacidades, treinamento técnico e tático, tem toda uma especificidade a ser seguida, né? Durante todo esse período até antes da competição. E além disso, existe um termo conhecido como polimento, que é traduzido livremente aí do termo do inglês tapering, né? Tapering nada mais, nada menos do que as fases que precede a competição, ou seja, nas 2 últimas semanas ou na última semana você faz uma redução do volume de treinamento e aumenta a intensidade. Basicamente falando, você vai treinar menos, porém quando você for treinar, você vai treinar com a intensidade alta. Existem muitos estudos que falam que o tapering, né, ou o polimento, é fundamental, principalmente se tratando do treinamento desportivo. E muita gente, principalmente lutadores de jiu-jitsu, judô, de outras modalidades, não respeitam essa fase. Nos últimos dias, faltando 2, 3 dias para a competição, eles estão treinando que nem loucos. Então fazem ali um dia antes da competição ou 2 dias, fazem ali 10, 15 rolas de 10 minutos e acham que estão arrasando. E eles pensam que apenas 1 ou 2 dias é o suficiente para descansar pro dia da competição. Isso está errado. Eu pretendo fazer um outro vídeo para falar exatamente sobre isso, sobre o tapering, porque é um termo um pouco mais complexo, mas entenda isso, que é interessante que você periodize todo o seu treinamento de acordo com o calendário competitivo. Então, se você vai ter uma competição daqui 2 meses, periodize o seu treinamento, não só técnico ou tático dentro do tatame, mas fora dele também. Organize ele, né, com a ajuda de um professor, de um instrutor, né, de um profissional da área capacitado e habilitado para fazer isso. Até porque ele precisa ter um entendimento em periodização, em treinamento desportivo para fazer isso corretamente. E além do mais, isso que eu falei sobre o polimento, respeite essa fase, principalmente na última semana, as 2 últimas semanas, reduz o volume de treinamento, ou seja, treine menos, mas quando você for treinar, treine com a intensidade alta. Sendo assim, durante a fase do polimento, vai ser as fases com que você vai supercompensar. A supercompensação nada mais é do que você gera um estímulo no indivíduo, no atleta. Esse estímulo é um estresse no corpo. Então, existe uma curva que você, a partir do momento que você gera esse estresse, essa curva desce. Após um período de recuperação, de descanso, essa curva sobe. E após um período de reestresse, né, você aplica um estresse novamente, essa curva sobe. Essa curva é conhecida como a supercompensação. Então você é nessa curva, exatamente nessa fase, depois de estresse seguido por descanso, né, de recuperação, que você vai ter os ganhos em todas essas capacidades físicas ou até mesmo nos componentes técnicos e táticos. Se você fizer isso, tem muitos estudos que mostram, comprovam isso, que nessa fase, exatamente no polimento, nas fases que precedem a competição, é as fases que é o período que isso mais acontece. Então você chega no campeonato, na competição, bem,
tudo que você teve que desenvolver, todos os componentes técnicos e táticos, todas as capacidades físicas que você tinha que treinar, você já treinou. E é ali que você vai ter o seu máximo. Você só vai treinar isso de novo na fase de transição, ou seja, depois da competição, você vai retornar ao treinamento, você vai replanejar todo o seu treinamento, né? Periodizar tudo novamente, e é aí que você começa a fazer, a ter melhores resultados. Bom, então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no botão de baixo, deixe o seu like caso você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário caso você tenha alguma sugestão, alguma crítica ou algum elogio ou algo a acrescentar, né? Aninha, quer falar alguma coisa? Segue aí. Quê? Segue no Instagram e assista. Mas quem é você? Eu sou aluna do Chimbal. Quem é Chimbal? Você. Ah, e não se esqueça também de ativar as notificações para todas as vezes que eu postar algum vídeo novo, você receber aí a notificação, beleza? E é isso, espero que tenha agregado em alguma coisa, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato, deixe seu comentário, como eu já disse antes. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, beijo, tchau!